que seria a redução da maioridade penal. Se o Brasil der esse passo, nós estaremos sinalizando para o mundo o total abandono, a total irresponsabilidade nossa em relação aos nossos adolescentes e aos nossos jovens, que são, antes de mais nada, vítimas da violência e não perpetradores da violência. Nós não podemos responder a um clamor legítimo da sociedade por mais segurança, né? A dor das famílias que perdem ou que sofrem violência de qualquer tipo, porque nós precisamos reconhecer que essas dores são legítimas, não importa de onde elas venham, mas não podemos responder com medidas demagógicas, que apenas aumentarão e reforçarão o estigma da criminalização, o estigma do racismo e o estigma da desumanização de uma parcela gigante da nossa juventude, que está hoje desprovida de todos os direitos, de todas as possibilidades de viver uma vida sem violência, criativa, onde as suas escolhas possam ser feitas igual a de todas as pessoas. Então, nós precisamos definitivamente barrar isso que seria, na minha opinião, um enorme retrocesso. E, finalmente, última coisa, o debate da desmilitarização das polícias precisa ser colocado definitivamente na agenda. Nós sabemos que o Congresso hoje tem, por autoria, inclusive, que não está aqui presente, do senador Lindenberg, uma PEC tratando desse assunto, da reforma da polícia. Isso é um tema absolutamente fundamental que, de novo, transcende a desmilitarização da polícia militar. Ela diz respeito a todo o modelo, né, de segurança que incorporou a ideia da guerra e não a ideia do direito, a guerra do combate ao inimigo interno e não a ideia da promoção e preservação da vida. Esse é um debate absolutamente fundamental. Obrigado, desculpe se eu me estendi um pouco a mais no tema. Sem dúvida, dando uma grande contribuição ao nosso debate. Por fim, passo a palavra para Milton Borges dos Santos. Já está bem, Milton? Ótimo. Tá. Então. Alô? Boa noite. Eu, em nome da campanha Reaja, não vou agradecer a nossa presença aqui, as pessoas que estão aqui. Vou agradecer a nossa presença aqui, as mães, familiares de pessoas que foram mortas, assassinadas e que fazem parte de nossa organização, ali mesmo na Bahia. E também as pessoas encarceradas e os seus familiares que fazem parte de nossa organização na Bahia. E eu queria chamar aqui os nomes das pessoas que são os últimos mortos de uma guerra que se pratica contra o povo negro na Bahia. Natanael, Adriano, Kaique, Tiago, Adriano, Rodrigo, Jefferson, Agenor, Bruno, Alex, Everson. E as mães, as avós, as irmãs desses jovens estão assistindo a gente agora. Portanto, o que eu faço aqui é apenas cumprir uma tarefa dada por um grupo de mães e familiares, porque aí também tem Tony, seu Antônio Borges, que já veio aqui nessa casa, depois da gente participar da CPI da Câmara, nós participamos de uma audiência aqui na Comissão de Direitos Humanos, estava presidida, foi solicitada por João Capiberibe, estava aqui também presente o senador Paulo Paim, que infelizmente se retirou, até porque ele tem uma história com esse tema, mas ele teve que se retirar. Pedimos àquela comissão, naquele momento em que se estava se tratando nacionalmente e internacionalmente do caso do Cabula. O que é que existe que é importante? Algumas questões são importantes para a gente tratar. Vamos lembrar o que é o caso do Cabula. Eu vou falar. A primeira coisa é que parece que as pessoas só se comovem com nossa morte pelo lucro e pelo espetáculo. O caso do Cabula, em que 12 jovens são
coletados em suas comunidades e são assassinados, são mortos, são executados por policiais extremamente violentos de uma polícia de operação especial que se chama Rondesp. Aquilo se tornou um espetáculo. E parece que quando acaba o espetáculo, aí as ONGs, os grupos, as pessoas que gostam de tagarelar muito vão procurar outro lugar para chupar o sangue, para pegar a desgraça. Essa é uma constatação de um grupo muito grande no Estado brasileiro, no Brasil hoje, de que nós precisamos ocupar esses espaços para falar por nós mesmos, essa é a primeira questão, para tratar das coisas que são extremamente duras e pesadas para esse Estado. No começo aqui desse debate, foi muito bom que isso fosse depois tratado devidamente. Parecia que nós não estávamos aqui numa CPI que trata da morte de jovens negros. A gente estava falando de forma geral, como se costuma se praticar no Brasil, das mortes gerais, como se não houvessem diferenças nessas mortes. Existe um histórico nesse país de racismo que estrutura o próprio Estado brasileiro. E o histórico que nos trouxe aqui como mercadoria, ele vai se reatualizando a cada momento. Nós estamos, ao fim e ao cabo, tratando do racismo que estrutura o Estado brasileiro. E o racismo não é uma coisa sem cheiro, sem cor, como esses conceitos que foram fundados na academia e que ganharam os governos, sobretudo o governo federal e os governos estaduais, de promoção da igualdade, etc., etc., que tira o peso fundamental do racismo no Estado brasileiro, que nos coloca numa situação de subhumanidade, que nos coloca numa situação em que nós estamos numa casa, por exemplo, e que nós não somos maioria, ainda que nós construamos todas as riquezas desse país. Tem uma intelectual do Rio de Janeiro, Vânia Santana, ela diz o seguinte: esse país aqui, se tirar os negros, não sobra nada, só no sopro. Porque os brancos têm se beneficiado da nossa desgraça desde o primeiro momento que nós pisamos aqui. Nós fomos vendidos em 1400 e pouco pelo rei de Portugal. 12 pessoas negras foram vendidas para as pessoas que detinham os direitos de terra desse país, das companhias hereditárias que continuam ocupando os espaços de poder desse país. A nossa fala aqui é uma fala de ruptura. É uma fala de postura. Nós não podemos chegar aqui, num lugar desse, e fazer de conta que nós somos biscoito de chocolate com recheio de coco. Nós não temos alma branca. Nós não podemos vir aqui nesse espaço, e que é um espaço que para nós da campanha Reage, ele é fundamental, porque é o único espaço que nós temos hoje para mandar um recado para o governador do estado da Bahia. Nós estamos aqui fundamentalmente para isso, para dizer ao governador o que queremos dizer, já que o governador se trancou no seu castelo, no Palácio de Undina, com um seleto grupo de pessoas, inclusive negras, que está blindando o governador para as atrocidades que estão sendo cometidas na Bahia, na sua gestão, mas que é uma gestão de continuidade. Quando a minha irmã do Gueledés fala da dificuldade de ser ouvida pelo governador de São Paulo, fica parecendo que ser ouvida pelos governadores de São Paulo tem algum debate ideológico, porque ali é uma direita empedernida, porque ali é uma direita que isso, que aquilo. O nosso governo é um governo democrático popular no estado da Bahia. E um governo democrático popular no estado da Bahia que cria dispositivos de segurança, porque ao fim e ao cabo o que nós estamos tratando aqui é de sistema de justiça.
Nós precisamos aprofundar esse espaço. Obviamente que em 15 minutos nós não temos esse tempo de aprofundar, mas a CPI ela vai ter que ter essa capacidade de aprofundar debates políticos, inclusive chamando as pessoas que vivem, que lutam e que construíram caminhos de sobrevivência e de combate e que não estão mergulhadas e nem intencionadas em mais um edital. Porque você tem uma coisa, esse negócio do lucro, ele também tem uma coisa, você tem a morte física. A morte que é praticada pelo policial, que invariavelmente é um homem negro destituído da sua humanidade, assim como existem intelectuais negros também que são destituídos de sua humanidade, que perdem sua dignidade e que tagarelam e que falam como se fosse um branco atrás dele, como se tivesse alguma coisa manipulando, porque ele não fala de si, ele não se reconhece, ele perde sua humanidade. Nós temos pelo menos 300 anos nesse país, garantindo a construção da nossa humanidade. E é o que foi dito aqui. As mulheres negras criaram instituições políticas para garantir o nosso autorrespeito. Primeiro, para que nós falemos por nós mesmos. Segundo, para que nós não façamos como um líder histórico do povo negro, na época em que Zumbi estava criando Palmares, lutando por Palmares, que era Henrique Dias. Henrique Dias era o presidente dos negros do Brasil, e ele foi criado por um grupo de colonialistas, de brancos racistas, que nos escravizaram, e ele foi colocado como uma peça fundamental. Fica parecendo que esse discurso, que essa fala, é uma fala desprovida do sentido do que nós estamos colocando aqui, mas nós queremos recolocar o debate. Nós achamos fundamental que as pessoas, as organizações negras, venham tratar desses assuntos. Nós achamos fundamental que os brancos, quando ocupem esses espaços, digam como se sentem nessa situação de morte de pessoas negras, porque esse não é um problema nosso, é um problema do país. Os brancos precisam dizer como se sentem. Os brancos precisam dizer como se sentem sendo brancos num país que matam negros como barata e que é a maioria. Os negros estão se organizando em suas comunidades. E eles não estão se organizando baseado numa ideia de criar um CNPJ. Eles não estão se organizando numa ideia de ensinar o opressor de como é que o opressor deve nos tratar. Existe um processo opressivo da polícia brasileira. A polícia, seja lá em que lugar for do mundo, ela está qualificada para usar a força física autorizada. A polícia usa força física. Essa é uma verdade. O que nós precisamos debater é se nós temos as possibilidades de criar uma polícia no Brasil responsiva, baseada nos direitos humanos e que não seja racista. Mas, obviamente, nós não vamos criar isso tendo uma polícia militar no Estado brasileiro, que é a maior excrescência de uma possibilidade. A democracia ela nunca vai se fazer nesse país, porque nós temos elementos dentro desse país que são elementos que são para além da ditadura militar. Está inscrita na própria formação do país, que é um país colonial. A Polícia Militar do Estado brasileiro nasceu na Bahia em 1825 para debelar um quilombo, acabar com um quilombo que ficava ali perto daquela região do Cabula. E ela continua tendo o mesmo modus operandi de olhar uma pessoa negra, independente do seu currículozinho, que você apresenta de forma pomposa, com as suas palavras difíceis. Se você for preto, você carrega uma marca e a polícia, numa quebrada, vai lhe catar. Desse jeito. Então, ou você tem que fazer uma escolha. E a escolha política que nós já fazemos há pelo menos 30 anos é de dizer que nós não precisamos de uma polícia militar. É resquício da ditadura, foi criada no colonialismo. E essa polícia, ela continua.
não é desmilitarizar a polícia militar que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando aqui de acabar com a polícia militar. A polícia militar, entre outras coisas, ela carrega a nódoa de que são pretos matando pretos, porque os oficiais brancos, eles se beneficiam com a existência dessa polícia, que tem um tipo de hierarquia que pode dar um tapa na cara de um soldado e nada acontecer. Nós estamos falando disso agora. Essa casa precisa debater profundamente o fato de que esse debate que foi trazido pelas esquerdas do Brasil, ele não vinga porque no interior dos próprios partidos, e às vezes as pessoas escondem, existem coligações de policiais, organizações de policiais, existem conglomerados de policiais, existem associações de policiais que fazem pressão para que esse negócio não vingue. Nós tivemos o CONSEG, que é aquele negócio depois do PRONASSE, e o PRONASSE é aquela coisa que não passou de um data show, que era um negócio para não dar em nada, e não deu em nada. Depois faz-se uma conferência, traz um monte de gente para Brasília, é caro estar em Brasília. É caro os coquetéis, é cara as hospedagens. As pessoas vêm para Brasília de 2 em 2 anos, fazem conferência para não dar em nada. Mas aquela CONSEG, ela foi pior, ela nem debateu. Grupos, inclusive, que historicamente tinham um discurso favorável à desmilitarização, ao fim da polícia militar, grupos ficaram totalmente submetidos àquela pressão que vinha do Palácio da Presidência e que vinha também do Ministério da Justiça. Essa é uma coisa. Então, eu queria que desse a mesma... Não tenha dúvida, porque isso aqui é automático, não sou eu que estou falando, não. Deu tempo, automaticamente, e, claro, como sempre, lhe darei um tempo também de tolerância, como demos aos outros. Pois bem, é fundamental que essa CPI discuta a responsabilidade do governo federal. Hoje, eu estava ouvindo o programa aqui mesmo no Senado, Davi e Evaí Augusto estavam na mesa discutindo a questão da educação, e eles falavam uma coisa que é fundamental: precisamos discutir o orçamento. E eu quero discutir o orçamento agora. E se dizia o seguinte, precisa discutir esse negócio de juventude viva também, virou uma bolsa de emprego para alguns meninos inteligentes, meninos dentro do partido, dos partidos que ficam se engafiando para ficar viajando daqui e dali, conversando com os prefeitos e depois tomando gole. Por quê? Nós não podemos pensar que um programa ele possa sair da condição de programa e depois partir para a condição de uma coisa que nós nem conseguimos conceber. O governo federal disse que é prioridade a vida dos negros. O programa Juventude Negra teve o processo de contingenciamento, cortou na carne da CEPI. Como que a CEPI vai sobreviver com esse orçamento? É para fazer um coquetel? É para chamar alguns militantes emplumados para fazer reunião com a ministra? Ou é para efetivamente criar as condições para que se pare essa matança? Nós temos sugestões para que se pare a matança. O governo federal não pode brincar com a gente e achar que nós somos semoventes que não pensamos. Ainda que alguns grupos cheguem nesses espaços, porque têm suas... eu não sei, né? Mas é fundamental que se discuta esse programa Juventude Viva. E todas as vezes que nós estivemos aqui, que nós provocamos a CEPI, mas nós precisamos provocar a CEPI, é fácil. Pegar uma mulher preta de dentro de uma presidência e bater nessa mulher preta. Não, nós queremos saber da Secretaria-Geral da Presidência. Essa Secretaria-Geral da Presidência que tem ali ainda uma Secretaria de Juventude que, mais uma vez, um país de maioria negra, que a maioria dos negros morrem, que tem jovens inteligentíssimos, mas é um homem negro que está na frente dessa secretaria, nos representando em todos os lugares do país. Precisamos debater essa discussão de representação, porque se quer colocar sistema de cotas, ações afirmativas no serviço público, começa colocando ações afirmativas nas escolhas dos ministérios. Nós não estamos nos oferecendo para nada. Nós estamos nos oferecendo para continuar fazendo pressão a falar o que muita gente acha que não pode mais falar, porque no ano que vem tem seus compromissos eleitorais.
Nós estamos aqui para falar da barbárie que foi a morte das pessoas numa rebelião num presídio de Feira de Santana. Olha, Pedrinhas foi uma coisa amargurada. Eu chorei por Pedrinhas. Eu não sou do Maranhão, mas eu vi muitas condolências saindo da Bahia, inclusive de políticos, inclusive visitas a Pedrinhas para tratar da questão de Pedrinhas. Nenhuma palavra sobre o que aconteceu em Feira de Santana. Uma rebelião em que primeiro os caras estão com arma letal ali dentro. Aí a arma letal entrou aonde? No machismo, no patriarcado que diz que toda droga, que toda arma do sistema prisional entra pela vagina da mulher? Ou pela corrupção policial, pela corrupção dos agentes? Agora, essa CPI, ela está tratando da morte de jovens negros e ela deve criar alguma medida para, eu não sei se é uma CPI conjunta, se é uma CPI unificada, mas juntar. Nós, inclusive, temos dados, todos os dados que nós temos, nós apresentamos na CPI da Câmara. Assim como existem dados aí, eu não vou trazer dado para aqui, gente, espera aí. Vamos deixar a CPI trabalhar também, pede OIPEA. A gente traz dado aqui e acaba o debate. Acaba, mata o debate. Mata o debate, pede ao IPEA, que o IPEA dá, tem um monte de dados, isso aqui é o Senado, tem poder de polícia. Esse Senado deve chamar o secretário da administração penitenciária para falar sobre aqueles jovens negros que morreram. O secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia é simpático, é bonito, mas é racista. É um secretário de Segurança Pública, que colocou a Operação Quilombo, deu continuidade à Operação Saneamento 1, Saneamento 2. Isso é lombrosiano. Os intelectuais das ONGs aqui podem me dizer se não é lombrosiano. Isso é lombrosiano, mas parece que não toca ninguém. Parece que não comove ninguém. Nos comove. Com quem tem sua dor é quem geme. Quem tem sua dor é quem geme. Uma pessoa preta nesse país que chegar para falar desse assunto, que disser uma piada, que ficar muito tranquilo e que não se exaltar, essa pessoa perdeu a capacidade de dignação, perdendo assim a dignidade humana, porque isso também é o fruto do racismo, é desvaziar as pessoas, tirar a capacidade de se dignar com a morte do seu próprio irmão. E são mortes aos borbotões. Nós estamos morrendo de qualquer jeito, mas nós também estamos nos organizando, porque o debate, por exemplo, do desarmamento precisa colocar alguns dados. Vamos pensar assim, o mapa da violência, que é mais um instrumento para se ganhar dinheiro. A carne preta, ela gera lucro no sistema prisional, e por isso esse debate da redução da maioridade penal não é um debate moral, é um debate para encarcerar, para criar mais cadeia, mais uniforme, mais comida, mais algema. O debate é esse, não tem debate moral, religioso. Esses hipócritas aí, esses hipócritas que falam em Jesus, sem ao menos acreditar no Jesus deles, estão querendo dizer que é um debate moral, mas é um debate que vai gerar lucro. Assim como se gera lucro também os institutos de pesquisa. Porque nós estávamos falando a mesma coisa há 30 anos. Era só chamar a gente numa reunião, que a gente dizia. Mas o debate sobre desarmamento, segundo o próprio Ministério da Saúde, o setor de vigilância, naquela época, logo quando foi estatuído, dizia que diminuiu as ocorrências com armas de fogo, projetil de arma de fogo, TAC, o PAC, mas entre os brancos. Que tipo de debate sobre desarmamento nós estamos falando? Nós estamos ainda acreditando nesse debate rasteiro em se comparar, para debater as drogas, o usuário e o traficante. Como se o usuário fosse o bem que devesse ser protegido, acolhido, e o traficante ser morto.
Nós precisamos qualificar o debate sobre a guerra às drogas. Nós precisamos qualificar esse debate. Nós precisamos dizer que a guerra às drogas é um aquecimento fundamental para a indústria das armas. Que a guerra às drogas, ela estabelece o discurso do medo e da diferenciação, porque agora tudo é o traficante. Quando os malês foram às ruas, tudo eram os malês, tudo eram os africanos. E ao fim e ao cabo, quando se fala em traficante, estão falando de uma pessoa preta, com sandália havaiana, segurando um fuzil que custa o dobro da casa da mãe dele. E que vai morrer como indigente. Porque os parentes vão chamar os vizinhos para pagar o funeral. Então nós precisamos debater quem é o traficante. Precisamos debater, fazer esses debates. Essa CPI precisa fazer esses debates fundamentais. E essa CPI precisa cobrar de alguns... A gente já falou aqui no Senado sobre o caso do Cabula. O governador do estado da Bahia, depois dos resultados do MP, que é o dono da ação, é a última palavra na ação. Depois que o governador da Bahia, com o seu secretário de Segurança Pública, que nós pedimos a demissão e que nós pedimos que essa CPI, ela convoque com poder de polícia esse senhor para vir falar aqui porque mata pretos na Bahia. Depois de tudo, 3 meses foi o que eles ficaram esperando para fazer uma investigação, a investigação da Polícia Civil. Eles ficaram quando apenas 1 mês, com prorrogação para 2 dias, são suficientes. O Ministério Público fez, o governador, quando mataram os meninos do Cabula no dia 6 de fevereiro, ele acordou, foi para uma plateia mais ou menos igual a essa, mais do que essa, com oficiais da polícia, e disse que o que aconteceu ali foi como se fosse um artilheiro na frente de um gol. A nossa vida tem esse peso para o estado da Bahia. Deveria envergonhar qualquer pessoa que tenha um mínimo de decência. Mas não envergonha. Porque as pessoas continuam vivendo a sua vida como elas estão lá. Mas essa lógica de comparar a nossa vida a um jogo, ela está inscrita também no baralho do crime, que é um baralho, um jogo de paciência, inspirado nos jazzes do mal do George Bush, da guerra ao terror de George Bush, que eles colocam lá, e por mais que a gente fale, eles não tiram. Eles fizeram uma reconstituição do crime, e estão dizendo que não houve confronto quando todas as evidências de pelo menos cinco promotores do Ministério Público analisaram tudo e disse que foi, que foi execução. Eles estão dizendo que é confronto. Todo mundo se calou. Sobretudo as pessoas que têm relações com os partidos do governo, da base aliada. Algumas pessoas, inclusive, se dignaram a entrar no programa Juventude Viva e ir para o lugar em que mais se mata, que é uma base comunitária, que é um nome pomposo para o PP, tirar foto atrás de uma orquestra sinfônica. Como se o nosso problema fosse cultura. Se o problema da violência é cultura, injeta dinheiro, bota dinheiro para a Secretaria de Cultura. Coloca os grupos culturais para se fortalecerem, mas eles não botam dinheiro lá, mas mandam projetinhos de um menino tocando um tambor, de um menino tocando, violino, e aí tiram fotos felizes naquela situação. O recado que a Reaja transmite aqui é que nós precisamos nos dignar. Nós precisamos falar por nós mesmos, porque tem um problema também. Por mais que a gente esteja na ponta, por mais que a gente esteja sangrando, nós queremos que a CPI convoque aqui os programas de proteção. Porque nós, da campanha Reaja, já pedimos pelo menos 4 vezes para sermos protegidos e nunca fomos protegidos. Nós somos ameaçados, entregamos isso já lá, e é só convocar. Tem aqui ameaças da Rondesp, dizendo claramente que vão nos matar. E nós não somos incluídos em programas de proteção. E nós não temos o direito nem à memória. Porque, invariavelmente, querem falar por nós, querem dizer por nós, porque a nossa fala é uma fala incômoda. Nós estamos como os africanos, no período colonial, negociando com a faca na mão.
Por enquanto é faca. Obrigado.